Bom dia, esta é a máquina enxuta número 2. Combinámos que o primeiro tema de hoje seria a chegada do FMI e que o Miguel começava. Ora então, bom dia. A chegada a Lisboa da Troika Negocial, ou da equipa tripartida, Comissão Europeia, Banco Central Europeu, FMI, vai marcar a nossa política nos próximos anos, certamente 3 ou 4 anos no mínimo. É a terceira vez que Portugal pede assistência externa para reequilibrar as suas finanças. Das duas primeiras vezes foi numa época que podemos considerar ainda pós-revolucionária e de consolidação inicial da democracia. Agora é ao fim de 30 e muitos anos de democracia. Eu gostaria que o debate sobre esta questão nos próximos tempos fosse sobre quais as perspectivas que temos para reequilibrar as nossas finanças públicas de forma duradoura, isto é, sem que daqui a 15, 20 anos tenhamos que recorrer outra vez à ajuda externa. Porque essa é que é a questão fundamental. E nessa questão fundamental precisamos de todos, e embora vamos entrar agora num período de campanha eleitoral em que vai ser difícil criar consensos mínimos, é para isso que temos que olhar depois das eleições e nos anos próximos, porque isso é indispensável para o país. Miguel, eu gostava de dizer o seguinte sobre esta matéria. A questão da vinda das instituições que vão negociar a ajuda externa é uma questão política de primeira ordem para Portugal e para a Europa. Para Portugal, porque isto obriga a pensar um conjunto de coisas acerca do nosso modelo de desenvolvimento, e para a Europa, porque isto tem que ajudar a pensar que nós precisamos de outro tipo de mecanismos na Europa. Aqui há 3 ou 4 anos, quando a Alemanha estava em déficit excessivo, e a França, conseguiram evitar ambas, quer a Alemanha quer a França, que lhes fosse aberto um processo por déficit excessivo, quando outros países tiveram e outros vieram a ter a seguir. E para isso não precisaram de um mecanismo nenhum especial. Impuseram a sua força política para bloquear o processo normal de tratar com essa questão. Agora, andamos, vamos dando pequenos passos. Já é o terceiro país que chega a esta situação, sem a Europa ter conseguido dar uma resposta cabal àquilo que é necessário fazer para a solidariedade intra-zona euro e intra-europeia. E vamos ver uma coisa, nós não estamos a falar de nada do outro mundo, estamos a falar de países em dificuldades que precisam de dinheiro. O dinheiro vai ser emprestado, e vai ser emprestado condicionalmente. Já vieram estimativas na imprensa acerca da quantidade de dinheiro que os emprestadores vão ganhar com a ajuda que vão dar a Portugal. Ora, é um bocado estranho que os emprestadores possam ganhar dinheiro com as nossas dificuldades e, ao mesmo tempo, não sejamos capazes, em termos políticos, no quadro da União Europeia, no quadro do euro, de encontrar outras formas de proteção dos diferentes países em momentos difíceis. Para terminar sobre este ponto, uma questão sobre a organização interna de Portugal face a essa questão. Sem deixar de discutir as responsabilidades, e eu acho que há as mais variadas responsabilidades sobre o facto de termos chegado a este ponto, há uma coisa que me parece absolutamente essencial. A campanha eleitoral não pode prejudicar a capacidade dos diferentes países para encontrarem um acordo que seja suficientemente sólido para que os criadores acreditem que nós a seguir vamos fazer basicamente aquilo que acordamos. A campanha eleitoral tem muito por onde divergir. Há muitas divergências acerca de como é que se podem fazer as coisas. Agora, não podemos, em particular o PS e o PSD, mas também os outros partidos, não podem esconder-se atrás da campanha eleitoral para evitar uma coisa que tem que ser feita, que é qual é a base mínima para obtermos o empréstimo. Porque, obviamente, ninguém vai emprestar dinheiro
aceitando que nós digamos, bom, nós deem para cá o dinheiro que nós depois vamos dizer o que é que lhe fazemos. É óbvio, vão querer que Portugal diga antes de vir o dinheiro o que é que lhe vamos fazer. E para isso há que haver um entendimento, há que baixar o clima de tensão política, há que baixar o tom, há que começar a falar das coisas de outra maneira, ou então prescindimos. Podemos fazer como a Islândia e dizermos não pagamos. Mas um assunto interessante que vai acontecer nos próximos anos é ver quais são as consequências no plano internacional, porque vai para os tribunais da EFTA, quais são as consequências de um país dizer nós não pagamos, que foi o que a Islândia fez agora. Aquele governo que uma certa corrente da opinião acha que está a fazer uma revolução democrática nacional na Islândia por ter quebrado com muitas coisas do passado daquele país, preparou um acordo para honrar os compromissos com o Reino Unido e com a Holanda em termos de cobertura dos prejuízos pela falência do Icesave, e o povo decidiu, é referendo, não se paga. Não se paga, não pagamos. Vai ser interessante ver como é que um país consegue resistir a um contexto internacional em que está inserido, a obrigações internacionais, a acordos internacionais, a tribunais internacionais e às consequências de eventualmente ficar isolado. Porque em Portugal também há muita gente que pensa que é muito simples. Não pagamos e pronto, e não acontece nada. Mas acontece. Bom, parece que vamos ter muito tempo a falar do FMI, portanto não vamos falar muito mais sobre isso hoje. Vamos passar para outro tema, ao qual também não podemos fugir em termos de compreensão do futuro próximo. Congresso do PS. Miguel, parece que estás muito aceso para dizer coisas sobre o Congresso do PS, será isso? Não, não estou, é assim. O Congresso do PS foi é o género de congresso que acontece quando se está numa situação difícil para o partido. Foi um serrafileiros em torno do líder, foi feita à maneira que Sócrates e a sua equipa nos habituou, ou seja, com profissionalismo comunicacional. Eu gostaria, sobretudo, de destacar que nestas alturas que são difíceis e que têm um bocadinho cheio a fim de festa, é natural que as vozes, é natural, mas não devia ser assim, mas é natural que as vozes dissonantes sejam um pouco abafadas ou que elas próprias tenham contenção por decência e por não atacar um dirigente que está a ser atacado pelos nossos adversários. Em todo caso, eu, enquanto pessoa que tenho simpatia pelos partidos mais moderados, gostava de dizer que eu acredito no futuro do PS e acredito sobretudo que há outro PS. Ou seja, lamento, por exemplo, que uma pessoa como Jaime Gama basicamente tenha anunciado que se vai reformar da política. É um dos mais capazes políticos portugueses, foi um excelente Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi um excelente Presidente da Assembleia da República, é um homem inteligente, moderado e que seria muito útil nesta fase da política nacional. Saúdo o reaparecimento de Ferro Rodrigues, que é um político também que eu admiro imenso e que é um bombeiro de serviço, já quando foi para lutar contra Dom Barroso, que tinha anunciado aqui em todo o lado que iria ganhar as eleições. Ferro Rodrigues fez uma campanha fantástica e acabou por perder por pouco. Acho muito digno da parte dele voltar numa altura destas, sabendo nós que ele não é propriamente um fã incondicional do secretário-geral. E depois o PS tem figuras que, claro que nesta altura, não podem, até nem devem, erguer a sua voz, mas que mostraram ao longo destes meses que têm uma capacidade de diálogo e de negociação que faria muita falta e que vai fazer muita falta nos próximos tempos. Estou a falar de António Costa, estou a falar de Francisco Assis, e estou a falar de uma pessoa que é muito subestimada nos médias, que é o António José Seguro, que fez uma declaração muitíssimo boa na Assembleia da República há uns dias
e que provavelmente, por achar que era inoportuno, não falou sequer no Congresso. Portanto, há vida para além do PS atual. O PS é uma instituição que foi essencial à democracia portuguesa e que continuará a ser. E eu tenho esperança que as coisas melhorem e que depois das eleições de 5 de junho haja melhores perspectivas para o país. Miguel, o teu tom de vamos lá enterrar o morto com dignidade é capaz de ser um tom um bocadinho apressado. Eu tenho lido as coisas que tu tens escrito no teu blog, aproveito para fazer publicidade ao Enxuto, que é o blog do Miguel, e tu tens dito coisas bastante mais assertivas, como agora se usa dizer, do que isso. E eu vou responder não exatamente a tudo aquilo que tu disseste agora, mas ao tom que tu tens seguido no teu blog sobre esta matéria. E devo dizer que tens seguido um tom bastante deslocado, a meu ver. Dá a ideia que não viste nada do Congresso do PS, a não ser aquele congressista que pediu a admissão do Sócrates e disse que ele se devia ir embora. Vi quase tudo. Não me parece. Essa ideia de um Congresso com vozes abafadas e com gente que não fala, não sei o quê, tu não viste de certeza o Congresso. Eu não vi o Congresso durante o fim de semana, felizmente tive trabalho de outra natureza durante o fim de semana, mas tendo ouvido as coisas que ouvi, fui ver um bocado o tipo de intervenções que estão disponíveis na net e recolher alguma informação. E olha, este Congresso teve 4 candidatos a secretário-geral. Ganhou o Sócrates, a gente já sabe. Até ganhou com mais votos do que no Congresso anterior. Claro. O Jacinto Serrão ganhou na Federação da Madeira. A lista... Espera. Não. Miguel, espera só um segundinho. Não, espera. Já percebemos qual é a linha, as vozes abafadas, os unanimismos... Eu não disse que houve abafamento de vozes. Disseste. Eu registrei aqui, disseste que houve vozes abafadas, talvez algumas até por decência, mas houve vozes abafadas. Houve 4 candidatos a secretário-geral. Um desses candidatos a secretário-geral, numa das federações, até ganhou. Houve uma lista da oposição das minorias à Comissão Nacional, que é o órgão máximo de congressos, que teve 15% dos votos. Isto em termos quantitativos. E, portanto, um partido onde a lista da oposição, à entrada de uma campanha eleitoral, tem 15% dos votos para o órgão máximo de congressos, não sei o que é que são vozes abafadas. Ouviste o Ferro Rodrigues, mas parece que não ouviste o Ferro Rodrigues lembrar que muitas vezes criticou o secretário-geral e que estava ali porque achava que ele, no fundamental, tinha razão e neste momento era importante. Parece que ouviste o Congresso, mas não ouviste o Fonseca Ferreira, uma das vozes mais importantes da oposição interna, que falou de tudo. Falou da política nacional, onde, tendo aplaudido a orientação geral do Governo, disse que era preciso ter mais atenção à distribuição dos sacrifícios, disse que era preciso reformar o Estado em termos de organização territorial, disse que era preciso modificar o sistema eleitoral para o aproximar dos eleitores. Criticou em termos internos, que às vezes é fácil fazer críticas para fora e não se diz para dentro. Em termos internos, criticou o funcionamento dos órgãos, dizendo que tem que ser mais regulares, que é preciso que os órgãos discutam mais. Disse isto e muitas outras coisas. Manuel Alegre foi ao Congresso. Também achas que Manuel Alegre é seguidista? Também é uma voz que se abafa? Ou as pessoas servem para certas coisas e depois não servem para outras? Ouviste uma delegada, por exemplo, uma delegada luso-descendente, eleita local em Metz, que veio fazer exatamente os temas da chamada geração Arrasca. A qualificação não reconhecida, a precariedade dos qualificados, tudo isso. Ouviste João Proença, sindicalista, aquilo que ele disse sobre o diálogo social, sobre a necessidade de não desregular socialmente, de que o avanço económico não se faz contra o avanço social. E depois disto tudo, destas críticas sérias que se podem fazer num partido democrático, tu destacas e pões no teu blog um congressista que a única coisa que diz é o secretário-geral devia admitir-se no Congresso em que ele tinha acabado de ser eleito, e dizes que isso é a única mostra, ou quase a única mostra de discordância no Congresso do PS, é, francamente, não ter percebido nada do Congresso do PS. Quando há vozes discordantes no PS, as pessoas como tu dizem, lá estão aqueles tipos, é uma barafunda. Quando o Jaime Gama diz ninguém é insubstituível, os mesmos comentadores dizem numa hora, estão a ver, uma crítica ao Sócrates. Até o Jaime Gama diz que é insubstituível. Passados 5 minutos dizem, não há críticas. Não há críticas. Mas afinal, há críticas ou não há críticas? O Diário de Notícias, no dia 6 de Abril, este título. Moções do Congresso do PS multiplicam críticas a Sócrates.
Nas dezenas de textos sectoriais que vão a votos no Congresso Socialista, a maioria critica a governação e a condução do partido. Mas não há críticas. E, portanto, Miguel, vamos ser claros numa coisa. É evidente que este Congresso do PS, já o disse anteriormente e por iniciativa minha, não é o Congresso normal de um partido que está a discutir com calma aquilo que vai fazer para o país. Estamos no meio de uma crise, estamos a arrancar para uma campanha eleitoral e, portanto, as pessoas não dizem tudo aquilo que poderiam dizer. E o debate não é tão profundo. Mas confundir isso com falta de debate, com vozes abafadas e com vozes que se calam voluntariamente, acho que há aí qualquer coisa de errado. E acho que há aí uma distorção do debate político que também é condenável. Porque faz parte da política de criminalizar esta direção do PS e de criminalizar o Sócrates. E isso não é debate político. Isso é a distorção do debate político. Pois, eu não estou a dizer que houve censura a vozes, houve gestos desagradáveis, a entrada dos delegados de outros partidos sapateada, uma coisa absolutamente inacreditável que nunca se viu em congressos. O fato... Nunca se viu em congressos? Eu vou-te arranjar a memória disso. Está bem. Estou a falar em congressos recentes, não estou a falar da época de há 30 anos. Não. Também não. Portanto, o que eu estou a dizer é que é natural que nestas alturas, voluntariamente, as pessoas que têm outra visão para o que deve ser o Partido Socialista não se exprimam com toda a veemência. Há ali, como tu sabes, num congresso deste tipo, muita encenação, muito trabalho feito para os média. É normal, isso eu não critico isso, eu percebo. A razão por que eu também divulguei aquele vídeo... É porque foste na onda do primarismo, Miguel, tens que assumir, é uma onda de primarismo, dizer que aquilo é a mostra de quase a única crítica que foi feita no Congresso. Isso é objetivamente mentira. Isso é objetivamente mentira. Não é decente pôr a Ana Gomes a falar para 50 pessoas na sala. Desculpa lá, há coisas que as pessoas veem e que não podem ficar... Querias o quê? Que tivessem escolhido a hora para ela falar? Não, que tivessem tido minimamente... Querias que tivessem escolhido a hora para ela falar ou que tivessem seguido a lista de oradores? Achas que seguiram a lista dos oradores? Não, e tu achas que é que mudaram a lista dos oradores? Não sei. Então se não sabes o que é que estás a sugerir? Não. É que tu sugeres as coisas e depois não as levas até ao fim. Não acho. Nem a própria Ana Gomes disse isso, porque é óbvio que se ela tivesse sido prejudicada em vez da ordem, ela própria teria dito isso, ela não disse. Pois, e tu também não tens coragem para dizer, mas sugeres. Eu sei então assume, faz as afirmações que é para se poderem contestar. Não, eu sei que ela disse, mas é assim. A Ana Gomes é a maior deputada notável. São sempre todos notários aqueles que dizem que falam mal. Quando falam a favor e quando defendem, já não são notáveis. Eu quero-te ver a sublinhar as intervenções da Ana Gomes quando ela vier defender o Sócrates, como já tem defendido muitas vezes. Não. Nessa altura a Ana Gomes já não é notável. Não. O que é notável para ti não é a Ana Gomes, é quando ela critica. Não é nada disso. É assim, nós temos que olhar para as campanhas políticas com olhos de ver. É normal que nesta altura do campeonato o PS cerre fileiras em torno do seu chefe. É normal. E é normal também que a luta política seja um pouco mais acesa e que seja um pouco mais primária. E não podemos exigir a pessoas que estão em... Não sejas condescendente, Miguel. Não vale a pena ser condescendente. Estás a ser condescendente porque eu não estou a pedir nenhum tipo de condescendência com o Congresso do PS. Aliás, eu nunca fui condescendente com o PS. Eu digo aquilo que penso acerca do PS, que é o partido que eu apoio há muitos anos, digo aquilo que penso. Agora, condescendência é que não. Porque a condescendência é um recuo. Tu disseste coisas erradas acerca do Congresso do PS. Factualmente erradas e politicamente erradas porque são interpretações erradas. E agora estás a ser condescendente. Mas a condescendência é uma forma de fugir à responsabilidade por aquilo que se diz. Por exemplo, uma coisa que tem sido muito dita na imprensa sobre o Congresso do PS é que não houve ideias. Não se falou nada, não se falou de programa eleitoral. Eu estive a ouvir na net o discurso de encerramento do Sócrates. Até me dizem que o de abertura foi melhor que o de encerramento, mas também não posso passar o dia a ver discursos do Sócrates na net. Estive a ouvir o congresso de encerramento do Sócrates, de encerramento do congresso. O discurso tem aproximadamente 1 hora, um pouco menos do que 1 hora. Dessa hora,
Aproximadamente 20 minutos são a explicação, no entender dele, de como é que se chegou a esta situação. E depois, aproximadamente 20 minutos são de apresentação do programa do PS para as próximas eleições. Falando de, basicamente, mercado de trabalho, Sistema Nacional de Saúde, escola pública. E depois falando de outras coisas, qualificações, exportações, inovação, desburocratização, etc. 20 minutos num discurso de encerramento de um congresso sobre o programa eleitoral. E depois as pessoas vêm dizer que não se discutiu nada. Só se discutiram coisas mediáticas. Mas com certeza não leram, por exemplo, a moção que foi aprovada, que tem as linhas essenciais. É uma moção com menos de 50 páginas, é evidente. Não é um livro, é uma moção, é um congresso. Mas onde tem propostas eleitorais. Onde tem propostas concretas para a campanha eleitoral. E, portanto, as pessoas não leem. As pessoas não ouvem. As pessoas só ouvem aqueles vídeos da treta, como o que tu puseste. E como exemplo, dizes tu, de quase a única crítica que apareceu no Congresso. Mas depois não fazem o trabalho de ir ver. Porque se tu tivesses ido ler os papéis e ouvir as coisas e criticar concretamente, olha, lá vem estes sítios outra vez com a história do Sistema Nacional de Saúde, estão contra a privatização do Sistema Nacional de Saúde, eu estou contra isso, acho que devia ser privatizado. Isso era discutir política. Agora, ignorar as propostas, dizer que os outros não fazem propostas nenhumas e passar esse discurso condescendente a dizer, e tal, realmente o Congresso foi uma porcaria, mas eu até percebo. Não sejas condescendente. Se tens críticas a fazer, assume-as e concretiza-as. Porque assim também eu posso responder. Certo, então na próxima sessão que vamos fazer daqui a uma semana ou duas, vamos falar sobre as políticas concretas, porque é isso que é importante para o futuro. Muito bem. E é isso que vai estar em discussão nas próximas eleições. Muito bem. Sim, senhor. Então temos programas já para o resto do ano. Até à próxima. Bom dia.